algum jornal, vindo na internet, em algum site, de alguns casos que aparecem nessa época do ano. E aí, motivo pelo qual nós sempre buscamos nos antecipar e colocar temas importantes como o de hoje. Mas eu gostaria de saber de vocês, como que vocês lidariam com essa informação hoje? Se tivesse algum caso na escola, né, na vizinhança, ou na casa de vocês ou no familiar, qual é a percepção que vocês teriam em relação a essa doença? Quais as emoções e o que vocês pensariam em fazer de imediato? Quem poderia responder pode abrir o microfone. Alguém? Pode escrever se não quiser falar, tá bom? Então tá. Pessoal, vamos para começar a nossa aula para não terminarmos muito tarde, tá bom? Bem, eu sou o Dr. Zé Roberto. Nós estamos trazendo um tema de muita importância para a saúde pública e para os pais, com os quais nós temos um grande interesse em trazer um conteúdo que possa fazer com que vocês tenham capacidade de lidar melhor com esse problema de saúde que pode afetar de forma muito grave a vida das nossas crianças. Então, nós precisamos ter conhecimento e ter, para isso, a capacidade de tomar as melhores decisões. E é isso que a gente entrega nesse momento para vocês que são pais, mães e cuidadores, quando ficam diante de uma situação que pode chegar muito perto da família de vocês. Então, hoje, meningite é um tema de hoje que nós iremos abordar por ser um tema de grande importância. Gostaria que vocês deixassem o fone desligado agora, mas anotassem as dúvidas para que a gente, no final, pudéssemos responder com calma, tá bom? Anota aí direitinho que nós vamos responder, tá bom? Nesse momento, a gente vai iniciar a nossa aula para que vocês possam ter esse embasamento. Mas gostaria de dizer que esse conteúdo ele faz parte do nosso curso Manual das Crianças. Nós hoje vamos apresentar apenas uma parte desse conteúdo sobre esse tema, mas nesse curso ele tem vários temas, como o de meningite, com mais informações e mais conteúdos que poderiam ser acessados de muito fácil acesso por vocês. Vamos lá? A criança com meningite é uma criança que muitas vezes vai trazer reflexos na vida da família e dos médicos. Vamos contar uma história sobre como chega até nós os casos de meningite. Vamos dar o exemplo do caso de Francisco, uma criança de 5 anos, filho de Ana e José, que há 24 horas apresentou um quadro de febre, abatimento, falta de apetite e começou a se queixar de dores de cabeça, vômitos seguidos e muita prostração. Ana e José levaram o Francisquinho para o pronto-socorro. E lá, durante o exame médico, baseado na história que foi contada, os médicos perceberam que Francisco tinha sinais de meningite. Apresentava, inclusive, alguns pequenos pontos violáceos na sua pele. E aí, os médicos tomaram a iniciativa e a decisão de colher um exame da espinha para confirmar a hipótese de uma meningite, que é o exame do líquido, um líquido que é tirado da espinha, pelo qual ali vai se confirmar a presença ou não de meningite. Foi confirmada a meningite em Francisco, que fez com que ele ficasse, então, internado por 7 dias. Ao longo do período de internação, Francisco evoluiu com muito bem a tratamento determinado e aos cuidados pela equipe médica. Teve uma internação tranquila, respondeu bem ao antibiótico e conseguiu ter alta sem qualquer sequela. Mas um outro caso é o da Tereza e Elias, onde eles adotaram uma criança, que é o Rafael, de 4 anos, que depois de 4 meses, já iniciadas suas atividades na escolinha,
ele começou a ficar doentinho. Rafael era uma criança muito querida no orfanato, motivo pelo qual os pais quiseram muito adotá-lo. Mas, diante do fato de ele iniciar um quadro de manifestação de febre, ficaram muito apreensivos. Acabaram, portanto, levando ao pronto-socorro. Ele tinha tosse, febre, dores de barriga e diarreia. E as dores de cabeça eram tão intensos que nada melhorava, nem mesmo por efeito dos analgésicos. Passou por uma avaliação médica, fez o exame da espinha e os sinais de meningite se confirmaram. Era uma apreensão intensa até ter o resultado do líquido que deu meningite viral, um tipo de meningite, que é muito mais tranquila, sem sequela, com uma resposta muito boa aos cuidados, que não necessitou de uso antibiótico. Rafael ficou, portanto, 2 dias apenas em tratamento, em observação, teve uma melhora excelente, e depois de 7 dias, estava voltando para a escola normalmente. Mas não foi o caso da Luísa, de 3 anos, que adquiriu uma doença muito mais grave, uma meningite chamada meningocócica, que fez com que ela ficasse em estado muito grave, dando entrada na UTI. E, infelizmente, ainda a óbito. Essa situação de meningite hoje, meus amigos. Para entender um pouco sobre meningite, é preciso que a gente volte a ter uma ideia de como que é as estruturas que o corpo humano tem. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro. O cérebro é uma estrutura que está dentro da nossa caixa, que nós chamamos da nossa cabeça, que nós chamamos de uma estrutura cerebral. Ali tem o nosso cérebro, que vocês muitas vezes já viram em alguma imagem na televisão ou em algum site. O nosso cérebro, ele é o centro do comando. E ali é que nós realizamos todas as nossas funções e nossos sentidos também captam toda a informação necessária porque o cérebro tem as decisões necessárias. Ele que faz nós andarmos, falarmos, sentirmos, de nós olharmos, percebermos em torno o calor, o frio, de nós tomarmos decisão de andar, de sentar, de caminhar e de perceber também quando é uma situação de risco, de dor ou de grande incômodo para o nosso corpo. O nosso cérebro é que toma as decisões mais importantes para o nosso organismo estar protegido. E é através do cérebro que nós temos, e é no cérebro que nós temos as células nervosas que transmitem essa informação através dos nervos que nós conhecemos. O cérebro ele tem um canozinho, um canal que comunica até lá embaixo para tomar todas as informações do nosso corpo através da espinha. E esse canalzinho, que a gente chama de medula, é que recebe as informações de todo o corpo na parte inferior, na parte de baixo de nosso corpo. E em volta do nosso cérebro e da nossa medula, existe um líquido que é bem clarinho, transparente, que nós chamamos de líquido cefalorraquidiano, que é também conhecido pelos médicos como líquido, que ele, na imagem ele está como azul. Ele inunda o cérebro, ele percorre todos os espaços, tanto de fora quanto de dentro, protegendo o cérebro contra toda a invasão de células ruins, bactérias e vírus, né? E também ele faz com que haja uma nutrição das células nervosas e protege contra qualquer impacto que possa acontecer. Então, a gente pode se movimentar a cabeça, que o cérebro está lá bonitinho, sem se afetar na caixa craniana, dentro do nosso crânio, dentro da nossa cabeça. Em volta do cérebro existe uma camada. Essa camada, essa membrana, nós chamamos de meninges. Ela é formada por 3 camadas fininhas, que nós temos o nome de dura mater, uma camada mais fora, perto do osso, no meio aracnoide, de dentro uma pia mater, que é uma pelezinha que envolve o cérebro. Então, a meninge é essa camada que envolve o cérebro e que a protege contra qualquer impacto, né? E é nessa região que o líquido passa.
o líquor passa. Então, o nosso caso de hoje é a meningite, que é quando acontece a inflamação dessa membrana que envolve o cérebro. E imagina, essa inflamação, ela lá dentro, ela tem esse líquido que percorre, né, o líquor. Quando acontece a inflamação da meninge, todo esse líquor, ele é contaminado. Daí a necessidade de fazer o exame desse líquido quando está com meningite. Lembrando aqui a imagem das meninges, que é aquela membrana que envolve o cérebro, e quando acontece de inflamar por conta de uma invasão desse espaço por vírus e bactérias, nós temos então a meningite, onde ocorre toda uma difusão dessas bactérias ou dos vírus nessas membranas espalhadas pelo líquor. Então, a meningite é uma doença inflamatória dessa membrana que envolve o cérebro. A inflamação causa uma série de sintomas que nós vamos identificar a seguir, mas é importante entender que ela chega lá através da corrente sanguínea, na sua grande maioria. Mas existem alguns focos que ocorrem para que haja a disseminação do vírus e da bactéria. Esses focos, muitas vezes, são órgãos que estão muito próximos do cérebro, que é do nariz, da garganta, dos olhos, da face. São órgãos que, quando contaminados e inflamados, podem gerar uma meningite, uma infecção do ouvido que não foi resolvida, uma sinusite, uma infecção de garganta muito intensa, pode ser um foco que pode levar ou não a meningite. Ela percorre a corrente sanguínea e chega até as meninges, causando uma inflamação, com inchaço, avermelhamento e muita dor. Pode ser causado por vírus que penetram esses espaços, que inclusive na criança são os principais agentes causadores de meningite. Eles são, muitas vezes, são vírus que acometem as crianças por conta de um resfriado, uma gripe, uma diarreia. Então, eles penetram vários espaços no organismo que pode evoluir para atingir as meninges, causando a meningite viral. Mas algumas bactérias também podem desencadear meningite, e são as bactérias que causam as meningites mais graves. Daí a nossa preocupação mais com as infecções bacterianas. As virais, elas são menos complicadas, elas respondem bem, e o resultado da doença é de curto tempo e de pouca permanência. As bactérias, se bem tratadas, elas também são de pouca permanência, mas têm que ser tratadas bem no início. Têm que ser identificadas logo no seu início de sintomas. Daí a importância dos pais, mães e cuidadores terem uma mínima noção de quando a criança apresenta algum sinal de alerta para a meningite. A criança com meningite, um dos principais sintomas que chama a atenção são as dores de cabeça muito intensas, que pode se localizar em qualquer parte da cabeça. Febre alta, abatimento. Alguns vírus que causam meningite viral podem vir com febre baixa, tá? E algumas meningite, que às vezes podem ser bacterianas, também podem ser com febre baixa. Mas a sua grande maioria das meningites vem com febre de moderada a alta. Grande abatimento chama bastante atenção. Uma prostração, uma sonolência, uma indisposição. Um sintoma que às vezes são percebidos na meningite é o que se chama de fotofobia. É quando a luz incomoda, deixa a criança incomodada, mesmo com um pouco de luz no ambiente. Na criança pequena, a meningite nós vamos ver uma criança extremamente irritada, uma criança que não é irritada normalmente, chora o tempo todo, não tem posição na cama, no berço, nem no colo dos pais. Nós chamamos de choro inconsolável. Ela fica tensa, sobressaltada, chorosa, irritada, e muitas vezes vê um sinal da moleira dilatada ou abaulada. Aqui mostra um pouquinho na imagem.
Quando os médicos avaliam uma criança com uma suspeita de meningite, ele avalia os sinais meningos. Além de examinar a criança completamente, a rigidez de nuca é um dos sinais mais presentes na meningite. Os outros sinais são avaliados também pelos médicos para pensar na meningite. Algumas manchas violáceas, pequenas, às vezes um pouquinho maiorzinha, às vezes coalescênticas, se juntam, podem surgir em algumas meningites, principalmente bacterianas. Algumas crianças com meningite podem apresentar, inclusive, convulsão. Para se confirmar a doença, é feito pelos médicos um exame chamado punção lobar, que é uma punção da região das costas, onde é tirada uma pequena quantidade desse líquido, que a gente chama de líquor, para poder confirmar a presença do vírus ou das bactérias nesse líquido que percorre o cérebro, e percorre a meningite, lembra? Então, esse líquido contaminado vai me dizer se a criança está ou não com meningite. Se ela estiver com meningite, a primeira conduta dos profissionais é internar a criança e iniciar o tratamento no menor tempo possível. Na meningite bacteriana, o tratamento principal, além de todos os cuidados, é o uso do antibiótico para combater as bactérias mais frequentes que causam meningite. E é feito nas primeiras horas. Na meningite viral, os quadros são muito mais leves, muitas vezes manifestado com vômito, dor de barriga, diarreia, uma dor de cabeça, que muitas vezes dura 24, 48 horas, o que é o tempo, geralmente, da internação. Muitas crianças ficam pouquíssimo tempo e a resposta ao tratamento é muito boa, sem deixar qualquer sequela. No entanto, meningite bacteriana são meningites muito graves, algumas levando as crianças, inclusive, a uma situação em que elas precisam de cuidados intensivos, correndo risco de morte. Para isso, é fundamental pensar nos cuidados para evitar que seu filho ou sua filha tenha meningite. Para isso, a melhor e a mais importante medida é prevenção, é evitar que isso aconteça. E uma das mais importantes medidas de prevenção para que seu filho ou sua filha não tenha meningite são as vacinas. A utilização das vacinas hoje são disponíveis nos postos de saúde, na sua grande maioria, de forma gratuita, alguns em serviços particulares. As vacinas que nós temos para a maioria das bactérias que causam meningite é para a hemófilo influenza, para Neisseria meningitidis, que é a meningococo, e streptopneumonia, que é o pneumococo. Então, essas 3 bactérias é que mais causam meningite nas crianças. E hoje, no serviço público, já tem essas 3 vacinas disponíveis gratuitamente. E é importante que os pais acompanhem o período que essas vacinas são administradas e cobrar para que sejam feitas. Nós temos, para isso, um calendário vacinal nacional para todo o Brasil. Está pequenininho aqui, mas a gente colocou numa lente de aumento e vamos ver aqui a primeira vacina, que é para hemófilos. Ela está aqui em letra HB, numa vacina composta que a gente chama de penta, que é para difteria, tétano, coqueluche, para hepatite e também para hemófilo influenza, tá bom? Ela é aplicada em 3 doses, com 2 reforços. A primeira dose, a criança feita aos 2 meses de idade, com 4 meses e aos 6 meses de idade, tá? Então, elas são feitas no primeiro ano de vida da criança, em 3 doses, mais ou menos, a cada 2 meses. E a criança recebe um reforço posteriormente aos 5, 6 anos de idade, ok? Essa é para hemófilo. A outra vacina, que é para atingir uma outra bactéria que causa meningite bacteriana, é da pneumococo. A vacina se chama PV10, é uma vacina que protege as crianças contra a meningite pneumocócica, e é feita em 2 doses com um reforço, A primeira dose é com 2 meses também,
com 4 meses, e quando a criança atinge o primeiro ano, ela é feito um reforço, ok? A terceira dose, a terceira vacina é contra meningococo, uma das bactérias muito agressivas, então ela é muito importante. Essa vacina é feita em 2 doses com reforço. Essa, diferente das outras, é feita aos 3 meses de idade da criança, aos 5 meses e com 1 ano de idade, tá bom? É feito o reforço. Então, a maioria das vacinas contra a meningite é feito no primeiro ano de vida. Então, as 3 vacinas contra a meningite bacteriana têm que ser feitas no primeiro ano de idade, tá bom? A primeira vacina que foi colocada, que nós não tínhamos, e foi colocada no serviço público, a partir de 1990, foi a de contra a hemófilo influenza. Na época, era uma das meningites que mais acometia as crianças, era muito grave, as crianças ficam sequeladas, inclusive, e reduziu 78%. Ou seja, de cada 10 crianças, já não tinha mais meningite, 7 crianças já não tinham mais, 8 crianças não tinham mais meningite, por conta de hemófilo influenza. Então, o efeito foi espetacular com a vacina para hemófilo influenza. Então, a outra vacina que nós falamos, de pneumococo, ela foi aplicada está sendo administrada desde 2010. Hoje, falando dessa vacina, ela tem uma que é mais ampla, mas é só distribuída no serviço particular, que é a VPC, 13. Ela tem mais uma dose e é aplicada com reforço aos 12 e 15 meses. A outra vacina que nós já falamos é da meningite. Tanto ela quanto a da pneumococo foi introduzida em 2010 e desde então é aplicada todos os anos para as crianças mais de 1 ano. Hoje, ela preenche uma série de agentes causadores dessa doença, por essa bactéria, que é feito de uma forma bastante ampla e que na rede particular ela tem um adicional. Ela é conjugada com outros sorotipos, então ela pode ser feita de uma forma mais abrangente. Nesse ano, foi feita uma inclusão para esses sorotipos dessa bactéria também para adolescentes, a partir de 11 e 12 anos, o que não havia antes na rede pública. Bem, gente, além das vacinas, medidas importantes outras são muito importantes para evitar que as crianças fiquem doentes e desenvolvam meningite. Uma que a gente sempre reforça é o cuidado que a gente tem que ter com as crianças de não ter contato com pessoas que estão doentes. Ah, mas a pessoa só tem gripe, mas o vírus que causa a gripe, numa criança, principalmente crianças pequenas, pode chegar uma meninge e causar meningite. Adenovírus, ecovírus, Coxsackie, lembra? Aquele Coxsackie é aquele que causa mão, pé, boca. Ele pode começar com sintomas, às vezes, gripais. Se a criança adquire essa doença, ela tem risco de desenvolver meningite também. Em contato com pessoas doentes, nós dizemos em qualquer ambiente, na escola, na creche, onde existe um aglomerado de pessoas doentes, em serviços públicos de saúde e em pronto-socorros também. Para evitar a disseminação dos vírus e bactérias através da tosse, das secreções que as pessoas doentes podem passar, é recomendado, então, quando ela tiver algum sintoma, mesmo aquele sintoma de gripe, devemos lembrar o uso da máscara, principalmente em lugares onde há proximidade entre as pessoas. Então, é importante usar máscara sempre que tivermos sintomas de alguma doença. E evitar, claro, que as crianças muito pequenas tenham contato com pessoas doentes, porque o sistema imunológico em crianças muito pequenas não está muito bem desenvolvido ainda. Então, elas não têm proteção segura. Elas precisam ser protegidas de pessoas doentes. Mães e pais que têm criança um pouquinho maior, que às vezes tem alguns sintomas gripais, ou tem um quadro mais importante, é importante um afastamento provisório, orientando a criança, explicando direitinho, para que a criança pequena não venha adquirir uma doença tão séria e tão grave. O acompanhamento pediátrico é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente está numa suspeita de uma doença, a gente acaba procurando
num desespero, numa grande preocupação, o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Mas lá, o médico que está lá, ele é um médico plantonista, ele é um profissional que não conhece seu filho. Você conhece seu filho. O pediatra que acompanha também vai conhecer, até com mais detalhes, sabendo, porventura, se a criança tem uma tendência a adoecer por algum motivo ou outro. O pediatra da criança é o maior protetor, junto com você, que é mãe, que é pai, ou cuidador, da proteção da saúde da criança. Então, se puder, é importante que seja feito esse acompanhamento periódico com muita frequência e com muita atenção, conversando com o pediatra, tirando as dúvidas e acompanhando uma data frequente de retorno. Uma das questões que a gente discute, é muito importante hoje, eu sei que todos os pais trabalham, muitos trabalham, precisa, às vezes, de uma proteção da criança no ambiente onde tem quem possa olhar, mas crianças que entram muito cedo na creche, elas, como não têm um sistema imunológico muito bem ainda desenvolvido, estão sujeitas a pegar infecções, recomendamos que as crianças muito pequenas, pelo menos as menores de 6 meses, não entrem na creche, porque lá ela vai encontrar vírus, bactérias, os amiguinhos que às vezes entram com tosse, coriza, às vezes chegam até a entrar na creche com febre, com diarreia. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está lá não tem um discernimento de entender que as crianças que está com o momento de uma doença. E aí é que acontece, há uma disseminação de vírus e bactérias. Então é importante que a gente fiscalize o serviço, oriente as pessoas e proteja as crianças pequenas de uma entrada muito precoce na creche. Se puder adiar, vai ser muito bom. Naturalmente, os brinquedos, os objetos que as crianças usam, se nós estivermos ali observando, a criança que tem a saliva, tem uma tossezinha, às vezes foi ao banheiro e não se limpou direitinho, contamina esses objetos, esses brinquedos. Então, é importante que nós, além da limpeza natural e normal da casa, dos quartos, também possamos limpar os brinquedos, os objetos das crianças, para que sejam descontaminados e a criança não adquire uma doença por conta de uma contaminação por esse meio. Porque a criança pega o objeto, leva na mão, leva na boca, leva no olhinho, leva nos olhinhos, e aí pode adquirir uma doença, ok? É importante essa lembrança. Também lembrar que é fundamental orientar as crianças que façam a lavagem das mãos frequente, seja em casa, seja na escola, em qualquer ambiente. Faz parte de uma rotina de higiene. E fazendo parte da higiene dela, ela vai se proteger do seu corpo de um possível risco de infecção. Então, é fundamental que as crianças sejam educadas a lavarem com bastante frequência as suas mãozinhas, mesmo crianças pequenininhas, tá bom? Lembrar também do uso do álcool gel, não está esquecido, ele é um mecanismo que também protege através dessa substância que nós podemos usar nas mãozinhas das crianças em qualquer lugar. Então, levar um pouquinho do álcool gel na mochila, na bolsa da criança, é muito bom para poder ela estar usando em algum momento que precisar. Ou você mesma. Agora, no período do inverno, embora esteja quente em alguns lugares, é importante proteger as crianças do frio seco, né? Que muitas vezes acaba acarretando aumento do número de pessoas doentes e, com isso, aumenta a disseminação de doenças, tá bom? Com cuidado com a higiene, reforçando aqui que tem que tossir no cotovelozinho, não no ambiente, não nas mãos, né? E lavar sempre as mãos após acontecer um espirro ou uma tosse. Uma coisa que, infelizmente, ainda acontece, tem hábito algumas pessoas, de beijarem as crianças na boca. As crianças que são beijadas na boca acabam sendo contaminadas através da saliva contaminada, que nem sempre nós conseguimos fazer uma boa higiene o tempo todo. Então, a criança que ainda não tem o sistema imunológico muito bem desenvolvido, poderiam se contaminar através desse mecanismo. Então, beijar na boca da criança, embora a gente tenha um carinho, um afeto muito grande pela criança, deixar de beijar na boca. Beija na testa, na bochechinha, tá? Dá aquele abraço gostoso, mas beijar na boca, criança pequena, não é recomendado, tá bom? Criança tem que viver num ambiente ensolarado, aberto, com brisa, com espaço
que ela possa se sentir livre e à vontade de doenças. Espaços ventilados, abertos, ensolarados, são espaços em que o número de bactérias estão bem reduzidas. Ah, mas está sujo. Limpar, lavar a mãozinha, não vai se contaminar dessa forma. E é importante que tudo isso que nós estamos falando, estamos fazendo, é em prol da família. Todo cuidado, é importante que a gente tenha sempre esse conhecimento, essa ideia de tomar as providências diariamente para que nós possamos conviver com nossos filhos de forma saudável, equilibrada, que possamos proteger as crianças de qualquer doença, tendo conhecimento prático, para que a gente tenha esses bons momentos com ela, alegre, feliz, livre de doenças, livre de transtornos, podemos dormir tranquilos, né? Imaginem, os pais estando passando a noite numa UTI porque não conseguiu evitar que a criança adquirisse uma doença tão grave quanto a meningite, deixando de passar momentos importantes, brincando, se divertindo, passeando, vivendo uma vida saudável e tranquila. Então, essa é a nossa mensagem, que nós sempre lembremos que é fundamental tomarmos as medidas com conhecimento em prol da nossa família, que a nossa família está em primeiro lugar, que nós possamos sempre estar pensando nisso, tendo conhecimento. Conhecimento vai salvar vidas e vidas que são de nossa família, de nossos filhos. Então, pais e cuidadores precisam ter conhecimento, precisam ter informações, precisam adquirir isso através da confiança com quem possa passar de forma tranquila, de forma que traga essa expectativa de responder a todas as suas dúvidas e adquirir passo a passo a capacidade de se preparar para várias situações as mais diversas. E que possamos olhar essas crianças com esse sorriso todos os dias, lembrando, eu consegui vencer e eu superei todas as fases do meu filho com muita dedicação e esforço, porque eu tive o conhecimento. Meu filho passou a sua fase de adolescência, sua infância, com muita saúde, porque eu consegui. E essa é a nossa mensagem. Lembrando aqui que nós temos um curso, o curso Manual das Crianças, que é um curso em vídeo, com um livro de apoio e um número de WhatsApp que vai tirar todas essas dúvidas todos os dias. Para isso, precisa acessar manualdascrianças.com.br para que possa ter esse curso por assinatura todos os meses. Você vai conseguir acompanhar todas as novidades, informações novas, sobre uma série de informações, se preparando exatamente para passar situações ou evitar de passar situações as mais sofríveis com seus filhos. E esse instrumento, essa informação, esse conteúdo que nós estamos passando para vocês, vai fazer com que vocês estejam mais preparados e mais confiantes, para que tenham realmente o resultado da tranquilidade e da paz em família. Essa é a nossa mensagem, a nossa aula de hoje. Vamos abrir para as dúvidas. Pessoal, pode fazer as perguntas que desejarem, tá? Porque agora, a partir de agora, nós podemos responder. Podem escrever, como também abrir o áudio, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém? Pode perguntar, Fernanda. Peraí, deixa eu só arrumar. Doutor, então, aqui na minha cidade, semana passada, a gente teve uma morte aqui por meningite. Né? Meningite foi confirmada viral ou bacteriana, Fernanda? Então, é isso que eu queria tirar a minha dúvida, porque o anúncio foi feito no jornal que uma criança estava internada por meningite e chegou a falecer. Sim. Só que não divulgaram para a gente qual meningite foi. Entendi. E aí eu queria saber como que é esse processo, porque ela estava internada, né? Declarou no jornal que ela foi por meningite,
E como que eles não sabem informar qual tipo de meningite é? Como que eles fazem essa análise com a criança quando ela está internada? Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernanda. Onde é a sua cidade? Guaratinguetá, Ah, interior tá. de São Paulo. Tá. Depois eu vou fazer uma pesquisa. Depois, se você puder, lá no direct, para mim, e aí a gente dá um retorno para você com mais clareza, se eu tiver mais informação. Mas, de agora, eu posso dizer o seguinte: a meningite. Oi! A meningite que mata, Fernanda, em geral, as meningites bacterianas, que não só causam um risco de morte para a criança, tá? Até porque ela faz um processo inflamatório bastante acentuado, tá? E ela coloca em risco a vida da criança, como também pode deixar sequelas. Uma que mais deixa sequela é aquela pneumococo, que é uma bactéria bastante agressiva e é uma das que causa, inclusive, pneumonia em criança. O pneumococo, as bactérias, como eu falei, elas causam outras doenças no organismo da criança. A meningite é uma delas. Então, o pneumococo é uma das bactérias que mais causa pneumonia na criança. Infecção de ouvido, infecção de garganta e pneumonia. Então, uma dessas bactérias, muito provavelmente, causou essa situação drástica para a família dessa criança, que levou ao óbito. Mas agora repara, Fernanda, a importância de se pensar na possibilidade de uma criança vir a morrer porque não teve uma medida preventiva que fizesse que a criança não adquirisse essa bactéria ou esse vírus. Porque quando a gente toma as medidas de prevenção, a gente não está prevenindo só meningite, está prevenindo a criança de adoecer de qualquer doença, pneumonia, infecção de ouvido e meningite. Agora, imagine, o que chega a tal ponto que chega uma doença que é prevenível através de vacina e algumas medidas simples a uma situação tão trágica como essa, né? Eu também não sei dizer, por exemplo, se a criança teve a vacinação feita, qual foi a bactéria que a criança teve, vou fazer até, inclusive, uma pesquisa. Depois eu posso até te responder, tá bom? E é interessante que a gente tenha mais informação, até para se preparar, né? Sobre essa situação que estamos passando. E aí, nessa época do ano, pessoal, que mais aparece as meningites. É o período do inverno, é junho, julho, agosto também acontece. Alguém mais gostaria de perguntar? Só adiantando aqui também, que independente se bacteriana, se viral, as crianças vão ficar internadas, tá? Toda criança com meningite fica internada. Por quê? Elas precisam ter observação, tá? A meningite viral, ela não vai causar sequela, a evolução é tranquila, muitas vezes as crianças respondem bem em 24 a 48 horas. A gente dá alta para a criança em 2 dias de observação, no máximo, né? Só que tem o seguinte, eu tenho que ter a certeza que a criança tem meningite viral. Quando a gente não sabe, a gente acaba arriscando o tratamento completo, ficando a criança 7 dias, pelo menos, internada, tá bom? Agora tem a questão, né? Se na escola do meu filho, na creche, tem criança com meningite, qual é a providência que eu vou tomar? Quais as providências vocês tomariam? Alguém poderia responder? Fique à vontade, pessoal. Alguém poderia perguntar alguma coisa, então? Alguma dúvida? Bem, eu acho que a gente teria que, né, a diretora teria que comunicar aos pais. Eu acho que Isso. não vai fazer uma parada, acho que não fecha a escola, mas vai pedir para os pais ficarem em observação, as Exato, Fernanda, crianças em isso. casas. Você tem que ser informado, você como mãe, né? Você tem que ser informada, você tem que se tomar as providências, porque você é mãe do seu filho, da sua filha. Então, você tem que ser informado. Então, os pais, a escola tem que dar um comunicado de que está tendo caso na escola. Mas não é para se desesperar, é para saber. Por exemplo, na sala de fulano é que teve um caso, não foi na escola inteira. Então, aquela salinha, aquelas crianças vão precisar ficar mais atentos. Os pais daquelas crianças vão precisar ter mais atenção. Óbvio. Qual é a atenção? Os sintomas de meningite, que nós acabamos de passar. Febre, dor de cabeça, vômitos intensos. O primeiro sinal de que a criança não está bem, tem que procurar
o atendimento no pronto-socorro, no pronto-atendimento, isso é óbvio. Mas eu tenho que estar preparado, né? Pode falar, Thaís. Aqui eu sou um assustador, um grande macaco que dá mais pra grande para dentro. Alô, Thaís? Oi? Você abriu o fone aí, quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Mas eu concordo que a mulher acabou de falar também. Sim. Eu também tenho um filho pequeno, ele está em 5 anos, ele está na escola, né? E a gente também corre esse medo, né? Todas as mães, eu acho, têm medo disso. Então, a gente não pode ficar mercê da desinformação. Você vê como que é importante você ser informada para tomar a decisão, afinal de contas, você que é a mãe, né? Eu tô lá. As pessoas que estão na escola, eles têm que cuidar de todas as crianças, mas o pai e a mãe têm que cuidar do seu filho. Então, ela tem que se proteger. E a proteção vem através do conhecimento e não do medo. A gente tem que transformar o medo em preocupação, a atenção em busca de informação. E aí você toma a sua decisão certinha. Olha, eu protegi meu filho, eu tirei ele da escola por esses 2, 3 dias até se definir, né, que teve caso ou não, se foi viral, se foi bacteriano, para eu cuidar do meu filho. Ou receber uma informação que seja segura, para eu poder voltar a deixar meu filho na escola. Correto? Correto. De outra forma, não vamos esperar o problema acontecer, né, Thaís? Vamos tomar as medidas de prevenção. Você vacinou seus filhos? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um só, 5 anos. A carteirinha de vacinação dele é completa. Eu não deixo completa. de... Sim, sim. Toda vez eu olho para ver se não tem nada atrasado, mas é tudo certinho. Perfeito. Então, quando você tomou essa atitude, você já está fazendo a prevenção. Tá? Mas não é só a vacina. Se alguém estiver doente, tossindo, espirrando, com diarreia, vomitando, às vezes com sintomas importantes, inclusive de meningite no pronto-socorro, se você estiver lá com seu filho, corre com risco também. Então, você tem que tomar um cuidado de evitar esse contato com pessoas doentes. Tá? Como que a gente pega a doença? Você sabe, Thaís? Não, não sei. Alguém sabe que alguém quer responder? A maioria das doenças nós pegamos contato em contato com as pessoas, através das secreções. Catarro, nariz, tosse, espirro ou mão contaminada. É o mais frequente, viu, Thaís? Então, as pessoas, por exemplo, se o seu filho é pequenininho, se você tem um filho agora, pequenininho, se alguém não lavou as mãos, você tem ideia de quantas bactérias tem na mão dessa pessoa e que vai atingir o neném? Mais de 100 milhões. 100 milhões de bactérias. Numa mão, tá? Que a gente diz uma mão de todo dia. Imagina uma pessoa que pega um ônibus, né? Mexe no trabalho num lugar contaminado e sujo, muito mais bactérias vai ter. Entende? Então, você fala, olha, meu querido, lava a mão, né? Se você está tossindo, está com febre, está com coriza, melhora desses sintomas, resolve sua doença, sua gripe, depois passa aqui em casa, a gente bate um papo, toma um cafezinho, lava as mãos ao pegar meu filho, brincar com ele, sem problema. É o jeito de falar, mas você, como mãe, tem que ser fiscal, tem que fiscalizar. Por quê? Nós estamos fazendo isso? Porque muitas vezes a gente deixa a coisa meio que, sabe? Agora meu filho esteve doente, mas por que meu filho está doente de novo? Aí você vai ver um recordatório, vai lembrar, poxa, 2 dias atrás, fulano passou lá em casa, fez uma festinha, brincou, fez um churrasco, ele estava tossindo. Verdade. Aí você vai falar o quê? A culpa é dele? Não, a culpa é minha. Entendeu? Então, assim, é jeitinho de falar, Thaís, mas a gente tem que pensar antes. Porque quando seu filho estiver doente... Ele tem dor de garganta, né? Agora, graças a Deus, não. Isso. E a maioria das infecções de garganta, sabe por que a gente? Afasta um pouquinho da gente. Isso. Então, assim, quando eu tomo esse cuidado, eu estou evitando uma série de transtornos, não é para aquele pessoa que foi lá no churrasco tossindo, é para mim, é para você que vai deixar de passar a noite em casa, porque de repente tem que comprar remédio, passar a noite no hospital se de repente for uma pneumonia.
Então, quem vai ter a dor de cabeça e a preocupação é você. Verdade. Então, são medidas simples que tiram um peso enorme dos seus ombros e da sua cabeça, para não falar do bolso. Entendeu? São medidas que nós estamos trabalhando há dias, divulgando nas nossas lives, na rede social. Bacana, obrigado, Thaís. E a gente precisa compartilhar essas informações. Como nós falamos, quando uma pessoa é muito bem informada, você que é uma mãe bem informada, você vai evitar que seu filho fique doente, que você tenha esses momentos de alegria, de sorriso, de prazer em família, podendo fazer seu churrasco em paz, sem se preocupar de ter um problema amanhã, porque você tomou as medidas corretas em proteção de sua família, de seus filhos. Mas você pode parecer que eu sou uma mãe chata. Seja uma mãe chata. Tá? Não tenha medo de ser uma mãe chata. Seu marido pode falar, você está vigilante demais. Mas, às vezes, quem vai ficar? O pepino vai sobrar para quem? Para a mãe a noite inteira. Exatamente. E o pai dorme. Não é? Porque a criança que está doente só quer a mãe. Então, as mães são as mais preocupadas. E são elas que estão mais procurando informação com a gente. Sabe quanto? De 10 pessoas, 9 são mães. Sim. Uma é a avó. Tá bom? Muito bom, viu? Sua manifestação foi legal. É importante que a gente converse bastante, a gente se abra e faça esse diálogo que é muito bacana para a gente trocar ideias. Porque eu estou lá do outro lado, estou lá no pronto-socorro, estou lá no pronto-atendimento, estou conversando com os médicos. Mas quem está aí, você, não quer chegar lá. Eu quero falar, doutor José, estou aqui no supermercado, estou fazendo compras. Muito bom vê-lo. Né, Thaís? Bom ver você. Mas lá no hospital, não. Não. Naturalmente. Precisou da ajuda, precisou do pronto-socorro, nós estamos lá com todo carinho para te acolher e te receber. Mas não com filho muito doente. Não é mesmo? A gente quer ver crianças saudáveis. E cada um fazendo a sua parte, você fazendo na sua casa, e dando esse exemplo, inclusive para os seus filhos, a gente vai criar uma comunidade mais saudável. Sim. Para você ter uma ideia, Thaís, no ano de 2011, eu fiz uma pesquisa na nossa região aqui de Campinas, São Paulo, tem 1.100.000 pessoas. Num período de um ano, em todos os pronto-socorro e pronto-atendimento juntos, sabe quantas pessoas passaram? Não. 1.800.000 pessoas. Nossa em um Senhora. ano. É mais do que a população da cidade de Campinas. Você tem ideia de como as pessoas estão doentes? Isso incluindo todos, não só criança, tá? Adulto e criança. É 1.800.000 pessoas, numa cidade de 1.100.000. Então. Imagina. Então, você vê como que as pessoas não se protegem, não se cuidam. Sabe qual é a maioria dessas doenças que levou a 1.800.000 pessoas a procurar pronto-socorro? Gripe. Nossa! 80% era gripe. Sabia? Então, assim, nem saber o que é uma gripe, começar o tratamento e tomar as medidas em casa, algumas pessoas ainda não sabem. E quando você tem essa informação, você vai pensar, meu filho está com gripe. Isso deve ser um resfriado. Vamos fazer esse tratamento, esse cuidado. Se eu tiver uma dúvida, eu tiro uma dúvida e eu vou procurar o pronto-socorro quando realmente a situação passar do meu controle. Exatamente. A última vez que eu procurei o pronto-socorro foi depois de 4 dias que a febre do meu menino não passava. Aí eu procurei, aí ela entrou com antibiótico. Mas depois disso eu não entrei mais, graças a Deus. Quando passou de 4 dias, tempo previsto para qualquer infecção viral, te alertou, alguma coisa está saindo do eixo, alguma coisa diferente está caminhando. Pode ser uma infecção bacteriana, vou pedir ajuda. Está corretíssimo. Viu como você é uma mãe informada? Está de parabéns. Eu vou pesquisando também. Às vezes na internet eu vou pesquisando. Meu marido fica falando, você fica caçando doença? Eu estou caçando doença. Caça doença para se informar. Não é para ficar neurótica. Porque quem vai ficar no hospital neurótica lá,
com o filho doente, com a veia, né, chorando à noite, é você. Não é isso? Sim. É jeito de falar. Não é a gente responder as pessoas com grosseria. Porque, na verdade, é a dor de um filho à noite. É você que deixa de dormir. De repente, é o marido que deixa de trabalhar para ter que te levar, ou deixa de dormir. Ou dormir. Imagina se ele trabalha à noite de madrugada. É um sofrimento atroz para as famílias, que pode ser evitado. Imagine, você tem uma praia que está contaminada, tem uma placa de contaminação lá, dizendo que a praia é contaminada. Você vai entrar nessa praia? Não. Então. Ai, teve uma vez que uma mãe foi buscar uma criança, estuda junto com meu filho, porque ela falou, ai, meu filho teve uma virose, eu tô indo buscar, na hora eu fui lá buscar meu filho, a professora deu risada. O que foi? Não, eu preciso sair. Meu filho ficou 4 dias sem ir na escola. Eu falei, deixa o vírus passar, depois eu levo. Sim. Tirei. Claro. Por que também você fez isso? Porque não sentiu segura de deixar seu filho num ambiente que existia um risco de ele se contaminar. Se a escola me diz, olha, aquele menino que estava com diarreia, ele só ficou naquele dia. Fica em observação 2 dias em casa, se ele não tiver nada, volta. Mas você tem que ter essa informação. Aqui não dá informação. Como não tem, você tomou uma medida de quê? De proteção. Você usou a prevenção. Você pensou antes. Tem gente que vai seguir, olha, eu vou ver o que vai acontecer. Se ele ficar doente, eu levo para o hospital. Não, eu já penso antes, que eu já sei que eu vou batalhar no hospital com ele. Certíssimo. Parabéns, Thaís. Muito bom, viu? Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida que a gente possa tirar, ajudar? Eu já tirei todas as minhas. A Michelle aqui fez uma pergunta. A vacina de sorotipo que só estão disponíveis na rede particular, verdade. Para quem não consegue ter acesso às vacinas, está mais vulnerável comparado às crianças que foram vacinadas com as outras. Então, Michele, isso não é uma verdade. Por quê? Porque a maioria das vacinas que nós temos na rede pública, ela preenche 99% das ocorrências. A gente perde aí 1%, 2%. Né? Pode acontecer. Então, na rede particular, eles vão disponibilizar aqueles que eles querem vender um pouco mais. Os pais que podem comprar e têm essa preocupação em estender a proteção para o seu filho, poderão, mas as vacinas, vou dizer uma coisa, estão caras. É de 300 a 500, 600 reais o frasco. Então, ou seja, por dose. Mas fica segura que a maioria das vacinas hoje na rede pública, elas protegem 99% das ocorrências de meningite, tá? Pode perguntar, Fernanda. Doutor, as meningites que mais, assim, tem, seria meningite A C, por isso que é fornecida pelo Isso. SUS? E nós temos aqui no Brasil um sistema de monitorização, tá? Digamos que você, na sua casa, você sabe quando está quente e quando está frio, não tem? Não sabe? Sim. Então, você percebe, mas na sua casa, imagine que você tivesse um ar-condicionado que monitore a temperatura. Se esquentasse, ele ia esfriar a sua casa. Se esfriasse, ele ia aquecer. Nós temos um sistema que funciona assim no Brasil. Como assim? Que a partir do momento que aparece uma bactéria nova, estranha, um vírus estranho, que causa meningite, eles fazem um sistema de alerta para todas as prefeituras, inclusive para o governo federal. O que eles fazem? Eles fazem uma intervenção. Isso, no Brasil, funciona muito bem. Não é porque é Brasil que não funciona bem essa coisa. Nós temos um sistema que é de vigilância muito bom. Então, se acontece alguma coisa que é fora do normal, como se esquentasse demais a sua casa, eles acionam esse sistema, informam todo o sistema, lá de cima, em Brasília, até as prefeituras, nos municípios, para tomar as providências. Então, assim, se tem a meningite tipo C acontecendo, como vem acontecendo, a vacina mantém a vacina C. Se caso começar a aparecer meningococo tipo B, eles vão mudar um pouco mais e acrescentar. Ou
fazer para aquela região tipo de vacina tipo B. Então, essas providências são feitas. Agora, nada mais importante do que se informar. Se você está sabendo de algo e as pessoas não te deram nenhuma informação, você tem que correr atrás, fazer como a Thaís falou. Eu preciso me informar. Eu preciso ligar para a Secretaria de Saúde, sempre tem um telefone na sua cidade, para qual você tenha como ligar para a Secretaria e buscar informação. Na minha cidade, nós estamos tendo meningite, como na cidade da Thaís. Teve um caso lá. Foi da Thaís, né, Thaís? Que teve um caso... Não, aqui não, graças a Deus. Oi? Foi a Fernanda. Da Fernanda, perdão. Teve um caso como esse, a Secretaria de Saúde tem que dar uma informação para as famílias. Como a escola tem que dar para vocês. Tá bom? Mas vocês têm que se informar, vocês têm que correr atrás. Senão o pessoal não passa a informação. Entendi. É que, na verdade, eu trabalho em laboratório, né? E eu também trabalho com vacinas. Ah, E perfeito. eu vejo a procura das mães pela vacina meningocócica B. Sim. E a dificuldade que o povo tem de conseguir pagar essa vacina, porque é uma verdade. vacina muito cara. Muito caro. Para a maioria das pessoas aqui no Brasil, é muito cara. Doutor, boa noite. Boa noite. Eu dei no meu filho essa meningo B. É verdade que ela protege mais do que a C? Não protege mais do que a C, Flávia. Por quê? A maioria das meningites é do tipo C. Porque nós estamos falando de meningococo, tá? A meningococo B, C, a W, Y e Z, A CWY, tudo eu dei meningococo, também. tá? É um tipo de bactéria. O B, da meningococo, ela é bem pouco frequente. Nós não temos casos em grande quantidade no Brasil inteiro. Chegou a ter alguns casos, sim, em regiões muito isoladas no Brasil. Nesses lugares foi tomada uma providência, tomar a vacina com a vacina do sistema público, ampliada. Tá? Existe um estudo para, daqui a alguns anos, nós temos toda a cobertura de todos os tipos, mas ainda não foi liberada. Tá? Mas a meningo C, ela protege, sim, muito bem a maioria das situações. Ah, entendi. Porque eu dei no meu filho a CWY e a B. Aí eu fiquei com Isso. medo e dei, porque o pessoal disse que era melhor, tal. É uma vacina realmente muito cara. Mas era essa dúvida que eu queria saber. Sim, sim. É nesse sentido. Muitas vezes as pessoas acabam criando um pouquinho mais de medo para influenciar e vender. Mas, assim, se você puder, perfeito. Mas, se você não puder, não quer dizer que você está desprotegendo o seu filho, não. Tá bom? Entendi. O risco é pequeno. Claro, está acontecendo uma quantidade muito casos de meningite no determinada região. Informação é importante. Vamos procurar saber. É de meningococo, é de pneumococo? Se for de meningococo, qual é o tipo lá? É B, C ou outro tipo? Entendeu? Aí, se for a B, a gente tem que ter um sistema de alerta acionado, e aí sim, a gente tem que procurar fazer a vacina tipo B. Mas não está sendo a maioria, não. Tá bom, Flávia? Entendi. Certo, porque eu dei as 2 doses. Como ele tomou antes de 2 anos, aí a moça do laboratório disse que eu tinha que dar a dose de reforço. Aí eu tô para dar essa dose, só que eu tô pensando que realmente tá muito cara a vacina. Tá. Tá muito caro. Você pode falar para a gente quanto você gastou na dose? Eu gastei na CWY e nas 2 doses de meningo B foi 1.800. Olha só. Olha o valor. Meningo B, ela tá aqui, por exemplo, na minha região onde eu trabalho, ela tá 659 cada dose. Olha só. Isso. E antes de 2 anos. Isso mesmo, antes de 2 anos. Ela aumentou, sai para 700. Isso, antes de 2 anos tem que ser 2 doses e depois de 2 anos é só 2 doses. Como ele tomou antes de 2 anos, ele precisa de um reforço para ficar com o esquema completo. Isso mesmo. É isso que a moça me explicou, justamente isso hoje. Aí ele era para tomar em abril, mas eu estou sem condições para dar a dose de reforço. Mas ela disse: não, pode dar, mãe, mas tem que dar, de todo jeito tem que dar. Mas se você não está com condições agora, espera um pouquinho. Foi. O prazo aí é de 60 dias, pelo menos, tá? Mas tenta trabalhar direitinho no sentido de conversar com eles lá
para quando você puder pagar, claro. Tá? Mas essa não é difícil mesmo. Mas, Flávia, me desculpa, o seu filho tem quantos anos? Ele tomou a primeira dose com 1 ano e 10 meses e a segunda com 2 anos e 1 mês. Hoje ele vai fazer 3 anos esse mês, agora dia 27. Ah, tá. Porque então, como ele tomou com 1 ano, ele toma as 2 doses e antes de completar, tem 12 meses para ele fazer o reforço. Isso. Isso. Porque ele tomou antes de 2 anos, ela disse. Se ele tivesse tomado depois de 2 anos, só precisava 2 doses. Entendeu? Sim, foi o que ela me explicou. Mesmo. É que daí, quando você toma depois de 1 ano, você toma as 2 doses, e depois de 12 meses das 2 doses, você tem para tomar um reforço. É isso mesmo, foi o que ela me explicou. Ô, doutor, outra dúvida. Dizem que aquela penococita 13, diz que ela no SUS não dá, só em rede privada, não é isso? Isso. Pronto, eu estava pensando também em dar, porque a menina também falou, é muito importante, meu filho adoece muito, porque ele é de creche, aí adoece muito. Aí eu já fico louca, pensando em dar também. A 10, ela faz uma cobertura ainda muito boa, viu, Flávia? Não é tão assim como as pessoas colocam, tá? Você fazer a 13, você realmente vai aumentar, como a Menigo, aumentar a proteção, tá? Se você puder, tudo bem, mas se você não puder, não quer dizer que seu filho vai ficar doente o tempo todo por conta disso, não. Tem outras coisas que estão levando a isso, tá bom? Entendi. Por causa também o clima, também mudança de tempo, né? Aqui tá muito frio, aqui em Maceió, muito frio. Aí eu acho que deve ser isso também. Ele é de creche, né? Aí tudo isso, uma criança doente. Ele entrou na creche com que idade? Entrou na creche com 1 ano e 6 meses, porque eu tive que trabalhar e tive que entrar na creche. Não, mas tá uma idade que não é ruim, não, tá bom, tá? É que, infelizmente, ao entrar, ele acaba se contaminando um pouquinho, aumenta a frequência das infecções, tá? Nem sempre exatamente pelo tempo, tá? Entendi, tá certo. Obrigada. Pessoal, é isso aí, tá? Eu agradeço a todos vocês por essa noite. Obrigado pelo retorno de todos vocês. Esperamos que a gente tenha ajudado. Ajudou sim. Obrigada a você também. Ajudou bastante. Obrigado, viu? Uma boa noite para todos vocês. Fique com Deus. Sempre que puder, faça mais live. Faremos sim. Tá, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.